Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu sou André dos Anjos e estarei com vocês a partir de agora, trazendo esse programa que esclarece, que educa com leveza e alegria. Dando continuidade à nossa campanha Doutrina Espírita, vamos começar, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina. A nossa roda de conversa de hoje vai falar de planejamento reencarnatório. E para isso já está conectado conosco a nossa amiga trabalhadora do Movimento Espírita daqui de São Luís Maranhão, Rosalba Apado. Querida Rosalba, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa que é o Espiritismo. Boa tarde, é uma alegria estar aqui, podermos realmente juntos educar, esclarecer e aprender acerca desse tema tão importante. Eu agradeço muito a oportunidade. E você que ainda não participou, participe, porque o tema de hoje surgiu justamente do questionamento de duas ouvintes. Todo último sábado de cada mês, eu e Isabela Martins fazemos um programa especial respondendo os seus questionamentos. Então, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor para aprendermos sobre essa doutrina tão libertadora. Agora, vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Justo lembrar. A voz humana está carregada de vibrações. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faze-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Os nervos dos outros são iguais aos teus. Desequilibram-se facilmente. Discussão sem proveito é desperdício de forças. Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Se te sentes à beira da irritação, estás doente e o doente exige remédio. Barulho verbal apenas complica. Pensa nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Mensagem: Fale em paz. Pelo Espírito Emmanuel. Livro Calma. Psicografia Chico Xavier. Estamos de volta após um momento de reflexão e você que ainda não participou e está se perguntando como participa, é muito fácil. Aqui mesmo na Web Rádio tem um espaço de recados onde você pode deixar sua pergunta, sua sugestão de tema ou seguir a gente nas redes sociais e lá deixar sua pergunta e também se informar de tudo que a gente produz aqui na Web Rádio. Aproveita, se inscreve na nossa página do YouTube, que lá você vai ter acesso a todos os programas que já produzimos ao longo dos anos aqui na Web Rádio. Agora, Tati, roda a vinheta para a gente poder começar a roda de conversa de hoje. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como falei na abertura, o tema é planejamento reencarnatório. Para você que quiser estudar, começar a estudar sobre o tema, vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos, a primeira obra de Kardec, do Pentateuco Kardeciano, na sua segunda parte, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, nos itens da reencarnação e justiça da reencarnação. E no capítulo 6 da Vida Espírita, Escolha das Provas. Rosalba, minha querida, reencarnar é uma necessidade, a gente já sabe que é preciso. Mas a gente está vendo aqui, vai ver hoje, né, que parece que não é de qualquer jeito não, né, quando se quer, não é eu quero e vou. Não, tem que ter um planejamento.
E por que tem que ter esse planejamento? Esse tema ele é tão importante porque ele vai falar da reencarnação e dessa justiça do amor de Deus para conosco através dessas reencarnações. Na questão, é interessante a gente falar já no capítulo 4, conforme você mencionou, de O Livro dos Espíritos, a primeira obra publicada por Allan Kardec, que inaugura a doutrina dos Espíritos, na questão 166, Kardec vai perguntar aos imortais, aos espíritos superiores, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? E os espíritos vão responder, sofrendo a prova de uma nova existência. Então nós vamos notar a importância da reencarnação, desse processo, desse planejamento reencarnatório. Você disse que não é de qualquer jeito, né? Realmente existe todo um planejamento. Nós vamos, inclusive, ver que todo esse planejamento vai acontecer porque nós queremos ser perfeitos, nós queremos progredir, nós queremos alcançar os mundos superiores elevados. Então a reencarnação tem esse papel e planejar essa reencarnação é fundamental. Então a vontade de Deus vai permeando todo esse processo de planejamento reencarnatório. E Rosalba, toda encarnação é planejada? Ou alguma não precisa? Por exemplo, se eu já estou num nível mais elevado, não preciso mais planejar? Ou aquelas simples, que já no começo não precisam ser planejadas ou não? Todas têm que ser planejadas. Nós vamos notar que na questão 171 de O Livro dos Espíritos, nós vamos aprender que todos os espíritos eles tendem à perfeição. E Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando as provas de uma vida corporal, da reencarnação. Quando a gente vai notar essa justiça para que esse processo se realize em novas existências, e porque a gente não pôde fazer numa anterior, nós vamos notar que a partir daí não há improvisação. Não há improvisação nos procedimentos que vão anteceder as experiências reencarnatórias. Não existe. Não, agora vai a rodão, de qualquer forma. Não. Quando nós somos criados simples e ignorantes, nós vamos precisar, muitas vezes, de outros espíritos, dos mais avançados, dos bons, para nos ajudar nesse processo. Mas nós vamos notar que os espíritos superiores, eles planejam, eles programam a sua reencarnação, eles escolhem o corpo que querem voltar, mas a gente sempre vai notar a vontade de Deus planejando, organizando esse processo. Qual é a diferença, então, do simples ignorante para o superior? É porque o simples ignorante ele está em processo de aprendizado, ele vai precisar de que os espíritos bons, aqueles que trabalham para Jesus, vá ajudando. É tipo a criança, nossas crianças. Nós vamos precisar orientar no processo da sua vida, da sua existência. Esses precisam, eles não, muitas vezes o livre-arbítrio não está ainda desenvolvido, vai precisar desse processo. Agora os superiores, eles escolhem, eles planejam, eles escolhem o corpo que querem vir, inclusive em missão. Mas a vontade de Deus é soberana também e há um planejamento, não é assim solto. Então, a gente pode já deduzir que o espírito reencarnante participa desse planejamento. Sim, se ele, muitas vezes a gente vai falar um pouco das reencarnações compulsórias, aquelas reencarnações que o espírito, como não tem uma moralidade, uma intelectualidade desenvolvida, ele não vai poder muitas vezes participar. Mas Rosalba, ele não tem livre-arbítrio? Ele
tem, mas ele precisa da chancela de espíritos superiores, bons, mais elevados para ajudá-lo, mas ele participa. Se ele tiver condições, a gente vai notar que o elevado, o superior, o bom, o que já consegue compreender, que tem uma moralidade, uma intelectualidade mais avançada, ele participa, planeja e faz parte desse processo. Ele pode até escolher o gênero da sua vida, ou a forma geral do que ele quer voltar. Então ele participa sim. Muitas vezes não vai participar devido à inferioridade ainda do espírito. É isso que eu ia te perguntar. Então, já que qual era a condição, se existia alguma situação fora a ignorância, né, fora a sua simplicidade, o que impediria o espírito de participar do seu planejamento reencarnatório? É justamente a moralidade, a falta da moralidade. A falta do crescimento moral, espiritual, de uma moral já mais desenvolvida, vai fazer com que muitas vezes ele não possa participar, ele não tenha condições de escolher. Mas isso não mexe no seu livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio, ele não é algo sempre determinante. Nós vamos ver a interferência do amor de Deus, da sua justiça, dos bons espíritos, ajudando a gente nessa caminhada. O que nos impede de participar, de ajudar a programar, a planejar, é justamente essa dificuldade moral, de crescimento moral. Falaste uma coisa muito importante, a escolha do gênero da prova, porque aí a gente vê a grande diferença. Existe um planejamento e não um determinismo. Sim, isso mesmo. Não é um determinismo. Nós temos livre-arbítrio, temos a capacidade de escolher, de planejar. Se tivermos essa possibilidade moral e intelectual, a gente vai notar que não cresce sempre no mesmo patamar esse crescimento moral e intelectual, mas se a gente já consegue, nós vamos escolhendo esse gênero. Não existe o determinismo, vai ser dessa forma. Tanto é que nós vamos encontrar aqui, na verdade, Kardec nos trazendo que nós vamos escolher o gênero das provações, não os detalhes. Ele traz até um exemplo. Se você vai por um caminho cheio de perigos, de dificuldades, você não sabe exatamente onde você pode cair. Mas se você não prestar atenção, se você não cuidar, se você não for bem criterioso, você pode sim cair. As reencarnações são dessa forma. Você vai ter os gêneros das provações. Agora, esses detalhes vão acontecendo dentro desse caminhar nosso no processo reencarnatório. Um exemplo muito fácil, por exemplo, eu escolhi vir rica, milionária. É o gênero. Isso. Agora, as situações que isso vai me possibilitar de eu lograr êxito, ou eu cair na sensualidade, no egoísmo, na luxúria, no que quer que seja, é justamente o uso do meu livre-arbítrio, não é isso, Rosalba? Exatamente. Eu vou usar o meu livre-arbítrio, que ele vem com o meu crescimento, do meu entendimento. Eu vou lograr sempre êxito nessas escolhas que eu participo, se eu tiver já a possibilidade. Nem sempre. E você traz o exemplo da riqueza. Eu posso me tornar um avaro, eu posso fazer da riqueza todas as possibilidades do ponto de vista do egoísmo, de não enxergar o outro. Então, na verdade, esse processo que eu vim para usar toda essa riqueza para o meu crescimento e do outro, eu não dou conta, justamente porque eu ainda não desenvolvi as questões morais que podem implicar. Então nós vamos notar muitas pessoas que com poder aquisitivo altíssimo, qualquer coisa que possa abalar isso, nós vamos ver pessoas tirando a própria vida por conta disso, não compreendendo a importância de não ter mais essa riqueza, de não conseguir viver sem essa opulência. Então, é o livre-arbítrio, o conhecimento moral e intelectual que vão me ajudar
a concluir, a cumprir essas escolhas. E aí, amigos, eu espero que vocês tenham entendido essa fala de Rosalba, porque, como ela disse, a pessoa vê no gênero da riqueza, como eu citei. Ela deu o exemplo da pessoa, de repente, ela perde a riqueza e comete o suicídio. Não é que estava determinado no planejamento dela se suicidar, foi o uso do livre-arbítrio dela. Ela perdeu a riqueza, ela poderia muito bem lograr forças e recuperar aquilo tudo, até mais, ou não viver bem naquela condição atual que ela estava, ou o caminho que ela escolheu, que foi o de tirar a própria vida, porque ela perdeu toda aquela riqueza que ela estava acostumada. Então, vê que não é determinado que ela teria isso, mas faz uso da sua escolha, não é isso, Rosalba? Isso, é até a história do caminho. Eu escolho a riqueza, e a gente vai notar que muitos espíritos reencarnam com essa possibilidade e fazem da sua reencarnação um cântico de amor com aquela possibilidade. O contrário também é verdadeiro. Então eu posso escolher o caminho do bem, isso é o livre-arbítrio, e eu posso escolher o caminho do mal. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós podemos usar todas essas possibilidades e escrever histórias maravilhosas, amorosas com a nossa reencarnação. O contrário também é verdadeiro, que vem justamente fechar a questão de como eu estou do ponto de vista espiritual, moral, o que eu posso construir. E lá eu prometo mundos e fundos, né? Eu acho que fora do corpo físico, tudo é maravilhoso. Na teoria tudo é fácil, eu vou abafar. E não tem nenhuma garantia de que realmente a gente consegue. A gente vem para conseguir, os bons espíritos, nossos mentores, anjo de guarda, conforme a agremiação religiosa, desses que nos assistem, daqueles que estão conosco, estão aptos para nos ajudar e prontos. Mas a decisão também é nossa. Tá certo, então com isso a gente vai a um breve intervalo e já que a gente volta continuando esse papo com a Rosalba aqui no programa. E vamos de música, O Sol Brilha para Todos com Samaritano. Vem ver o amanhecer e com ele aprender do bem. Natureza mostrar a verdade que há além. O respeito aos direitos de todo aprendiz. Cada um dá seus passos na doce esperança de um dia feliz. Nossa luta é igual, singular no plural. Esse sol traz a luz sem fazer distinção, pra brilhar toda cor, feche os olhos ou não. É sinal que esse amor que procede do Pai prevalecerá, prevalecerá. Então quero vencer minha limitação, me fazer também sol contra a escuridão, enxergar muito além do que é material. Somos muito mais, somos muito mais. Vem ver o amanhecer e com ele aprender do bem. Natureza mostrar a verdade que há além. O respeito é direito de todo aprendiz. Cada um dá seus passos na doce esperança de um dia feliz. Nossa luta é igual, singular no plural. E se só traz a luz sem fazer distinção, pra brilhar toda cor, feche os olhos ou não. É sinal que esse amor que procede do Pai prevalecerá, prevalecerá. Então quero vencer minha limitação, me fazer também sol contra a escuridão, enxergar muito além do que é material. Somos muito mais, somos muito mais. E se o sol traz a luz sem fazer distinção, pra brilhar toda cor, feche os olhos ou não. É sinal que esse amor que procede do Pai prevalecerá, prevalecerá. Então quero vencer minha limitação, me fazer também sol contra a escuridão, enxergar muito além do que é material. Somos muito mais, somos
com a nossa roda de conversa de hoje, eu e Rosalba falando de planejamento reencarnatório. Então, a gente, dando continuidade, aí sim, Rosalba, eu quero que você explique para todos nós como se dá esse planejamento. Como é que o espírito, se ele tem condição, como é que ele faz essas escolhas de, exemplo, a família que eu vou vir, as provas que eu vou fazer, como é que se dá esse planejamento? E quando ele não tem condição, é como a Rosalba falou no bloco anterior, os espíritos superiores que têm essa tarefa de orientar aquele que não pode, faz as escolhas do gênero das provas que a gente vai passar aqui nesse momento da reencarnação. Esse tema, ele suscita tantas perguntas. Com quem eu vou voltar? Quem vai ser meu pai? Quem vai ser minha mãe? Eu vou casar? Eu vou ter filhos? E tudo isso faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Ele não é aleatório. Eu vou, se eu tiver condições, obviamente, participar de todo esse processo, se eu já tenho condições, mas eu sempre vou estar sendo assessorado. E aí a gente vai ver com Kardec, isso é muito legal, que a doutrina espírita, ela nos esclarece com muita propriedade essa pergunta que você fez. O homem, ele tem consciência das suas dificuldades. Nós estamos num planeta de provas e expiações, então nós sabemos das nossas dificuldades, mas ele tem muita esperança, e a doutrina dos Espíritos nos traz essa esperança de que nós não somos condenados para sempre. Se eu não consigo agora, eu vou ter uma outra oportunidade, mas eu vou poder escolher. E quem eu escolho? Grandes amores que vão nos sustentar. A reencarnação, o planejamento reencarnatório vai me dar essa chance, mas ele vai me trazer desafetos, e eu que escolho, porque eu quero me reconciliar. Quando nós perdemos o corpo físico, tudo fica mais claro, a gente pode ter essa claridade, principalmente se a gente já tiver um olhar mais importante do ponto de vista moral e espiritual. Então eu quero voltar com grandes amores, mas eu quero voltar com quem eu magoei, quem eu ofendi. Então nós vamos notar que esse planejamento vai nos trazendo todas essas possibilidades. Eu me lembrei muito da reencarnação de Segismundo, que é muito conhecida no livro Missionários da Luz. O capítulo 12 e o capítulo 13 vão trazer muito claro para nós como foi esse planejamento. Segismundo havia tirado a vida de Jovino, numa outra reencarnação, seu pai, que seria agora, nessa reencarnação, seu pai. Então foi tudo planejado. É linda a história, porque os trabalhadores, aqueles que ajudam no planejamento, os construtores da reencarnação, fizeram todo um trabalho. Jovino se comprometeu que seria pai de Segismundo, aquele que tirou sua vida em outro momento, mas no momento que ia acontecer essa possibilidade, ele queria desistir. Então ele sofria, ele não dormia, ele tinha pesadelo, ele sonhava alguém agredindo com um punhal pelas costas, que foi justamente o que ele vivenciou em outro momento reencarnatório. Mas os construtores da reencarnação fizeram todo um trabalho e eles então combinaram que voltariam, mas teve a dificuldade, o medo, o pânico do pai receber aquele que havia lhe causado transtorno em outro momento reencarnatório. Mas os espíritos trabalhadores que estavam lá, e aí André Luiz traz isso muito bacana, vai mostrar o que o mundo espiritual fez para que desse tudo certo. Eles trazem Segismundo para dentro, Segismundo espírito, para a casa de Jovino, reencarnado, que seria o seu pai. E a partir daí tinha todo um trabalho. Então eu trago, mas ele tinha um filho que ele era apaixonado, era esse filho com 3 anos de idade que orava para ele se acalmar e receber o Segismundo. E Segismundo chorava, porque ele não queria que esse planejamento reencarnatório acontecesse. Então a gente escolhe grandes amores, a gente escolhe desafetos, e nesse processo nós vamos progredindo e crescendo. Essa tua fala, Rosalba, lembrando muito bem dessa reencarnação, desse planejamento de Segismundo, me lembrei da bênção que é o esquecimento do passado,
né? Porque com o esquecimento do passado, há a possibilidade disso, no caso aí, reencarnado já. Por mais que o pai tinha todo esse medo, mas ele não sabia por que era. Né? Isso. E nós, quanto espírito, quando voltamos à parte espiritual, a gente recobra o passado. Então, por isso, do planejamento, né, Rosalba? Isso. A gente consegue planejar porque a gente vê a quantidade de débito e crédito que a gente tem, eu preciso fazer esse planejamento para suprir essas minhas dificuldades e eu aurir o meu progresso, né? A bênção do esquecimento do passado é importantíssimo para que a gente possa seguir, né, Rosalba? Porque tu já pensou no caso aí, ele ia olhar, se ele lembrasse, ia dizer, ele não ia ter o amor pelo filho, para dizer, esse daí me matou, como é que eu vou amar essa criatura, por mais que seja um bebê que suscita a todos nós aquela ideia de calanto, de carinho, de cuidado, mas ele ia olhar, não, esse aqui me matou, e me matou de maneira traiçoeira, nunca que eu vou conseguir amar essa pessoa, ainda me dói, eu não consigo ainda. Então, lógico que aumenta a dificuldade. E se lembrar também, ainda tem o outro lado, né, Rosalba? Ele pode até acolher, mas é assim, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer, e não porque é de coração, sentindo aquela ternura e dizer, é meu filho, eu não sei o que é, mas eu tenho uma certa dificuldade, mas eu vou superar, porque meu filho, a gente tem aquela história de dizer que o sangue chama, mas na verdade não é isso, é justamente o nosso compromisso de querer superar as nossas dificuldades, né, Rosalba? Muito bacana, você lembrando o esquecimento do passado, ele faz parte dessa justiça amorosa de Deus. Agora imagina, você trouxe olhar a criança, eu sempre gosto de trazer uma mãe amamentando um filho, olhar para ele e lembrar dos desatinos dela, dos desatinos dele. Então, realmente, o esquecimento do passado é uma bênção que acompanha o processo reencarnatório, que nos leva a dar conta, você trouxe isso, a dar conta desse processo de continuar uma reencarnação cumprindo o nosso papel. Mas nós vamos ver muitas quedas, né, por conta de que o ser não deu conta, ele não lembra, mas ele tem a intuição, está gravado na consciência, aí nós vamos ver ódios intensos dentro de lares, né? Quantos ódios, quantos rancores graves, que hoje a gente sabe que vai levar a doenças do espírito, doenças físicas, doenças cardíacas, vai trazer um monte de problema por conta desses ódios que estão guardados nessas entrelinhas do processo reencarnatório e que a gente não dá conta de cumprir. Verdade. Aí, sabe o que eu me lembrei aqui? Eu tenho uma amiga, Rosalba, que ela gosta de dizer que o evangelho é uma coxa de retalho, que uma coisa vai puxando a outra. Não tem como a gente falar de uma coisa isoladamente. Aí vai puxando e forma essa grande coxa que cobre e aquece cada um de nós. Quando tu lembraste muito bem desses desafetos de família, porque afinal de contas a gente reencarna naquele núcleo que a gente está de costume e onde geralmente dos laços, né? Aí, reconcilia-te com teu inimigo enquanto está com ele a caminho, né? A gente lembra, porque às vezes o inimigo está dentro de casa, né? A gente é nas relações e a gente, sem saber, às vezes sucumbe, né? Isso. Mas o estudo do Evangelho do Cristo nos mostra que a gente tem que superar essas dificuldades, que somos irmãos independente de qualquer situação, e se a gente conseguir, a gente quebra esse laço e aí galga mais um passo no nosso progresso, que é o que a gente se propôs de fato aqui, né? É verdade. Nós falaremos aqui a noite toda, se nós fôssemos puxando, né, essa colcha de retalho. E nós vamos ver que realmente escolher essas provas não é fácil. Você trouxe a escolha das provas no capítulo 6, e é muito legal que a gente pode escolher esse gênero e caminhar com ele. Às vezes a gente não vai dar conta, mas é muito importante a gente compreender
que nós somos esses espíritos, que precisamos nos reconciliar, amar, caminhar com o outro, perdoar. É por isso que nós estamos aqui. A gente viu que a pandemia chegou e mexeu em muitos processos, muitos planejamentos reencarnatórios, mas fazendo parte desse próprio planejamento. Então nós vamos ver, doutor Bezerra de Menezes nos dizer que nada disso é por acaso, tudo isso está programado para a regeneração do nosso planeta. Então, o planejamento reencarnatório, ele é muito importante e nós temos meios de seguir, se nós quisermos, usando o nosso livre-arbítrio. Aí tem a oração, a prece, o evangelho no lar, a possibilidade de continuar cada dia mais nos reconstruindo. Rosalba, tu falou uma coisa interessante. Às vezes a gente escolhe e sucumbe. Então é possível a gente escolher provas além das nossas forças? Vixe Maria! Como nós escolhemos, né? Nós escolhemos provas, e aqui justamente na escolha das provas, a gente vai notar, nós vamos escolher muitas vezes provas afoitamente, a gente pode dizer assim. Quero ganhar 100 anos luz aí. Luz, eu quero logo assim, 1 bilhão de bônus horas, então eu vou lá, né? Então nós escolhemos provas que nós não conseguimos dar conta, mesmo com auxílio dos espíritos construtores, aqueles que estão conosco, e do próprio espírito que cuida de nós. Então nós vamos sucumbir, a gente vai olhar isso frequentemente, os espíritos nas reuniões mediúnicas dizerem de como falharam, como caíram. Nós vamos ver na segunda parte do livro Céu e Inferno, os espíritos criminosos, os espíritos sofredores, os espíritos infelizes vir afirmar que escolheram caminhos que não deram conta, que não conseguiram, abandonaram a família, usaram a riqueza, o contrário daquilo que havia escolhido. Então realmente planejamos, e o Senhor da vida nos permite tentar, mas Ele vai nos dar outra chance, e isso é muito salutar, isso é muita felicidade quando nós falamos na escolha das provas, que nada acontece sem a permissão de Deus. Eu venho, eu não dou conta, mas Ele me dá outras chances. Mas eu gosto muito de lembrar de que nós não sabemos onde nós vamos estar reencarnados na próxima. Então o espírita, ou aqueles que acreditam que a reencarnação é de séculos, nós já vamos ouvir falar da reencarnação, todos os povos trazem esses resquícios, esses conceitos, mas é muito importante a gente não deixar para a próxima reencarnação. A gente diz muito isso, espírito então adora dizer, não, eu agora não estou dando conta. Às vezes a pessoa diz assim, minha irmã, vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor, vamos fazer o bem e a caridade. Minha irmã, eu ainda não estou dando conta. Olha o planejamento reencarnatório sendo interrompido, chega na casa espírita, fica afoito, quer estar em tudo que é atividade, daqui a pouco vai embora. Mas o Senhor da vida, Ele vai nos dar chance de ter outra possibilidade. Mas não vamos deixar para outra não, minha irmã. Vamos tentando agora para ver se a gente dá conta logo. Eu costumo dizer assim, olha, lição não aprendida agora, quando ela vem de novo é mais difícil. É mais difícil. A gente vai ver no livro, se não me engano, Evolução em Dois Mundos, que vai dizer que se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo, né? Porque é justiça, não tem justiça. É isso que a doutrina dos Espíritos traz, com o olhar da reencarnação. Não é Deus que nos castiga, nos pune. Somos nós que escolhemos, planejamos e não damos conta. Tanto é que alguns vão vir compulsoriamente, porque senão não virão. Isso é daqui a pouco. Então tá bom. Vamos deixar para a próxima. Vamos lá. Só para a gente encerrar esse bloco, Rosalba. Então, não há garantias que o planejamento vai ser concluído, que vai ser, vamos dizer assim,
calçado feito, não há garantias. Não há garantias. Justamente por causa do uso do nosso livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Não há garantias. Nós vamos olhar os livros de André Luiz e quase todos eles, que é uma média de 16, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver ele falando da reencarnação. Nós vamos ver o departamento da reencarnação no nosso lar, que a maioria das pessoas já assistiram ao filme. Nós vamos ver em A Vida Continua, nós vamos entrar a Terra e o Céu, ele trazendo esse processo, mas não tem garantia porque depende de mim, depende da minha escolha. Nós vamos ver que os nossos mentores vão estar sempre por lá perto, mas vão ter momentos que eles inclusive vão se afastar para nos respeitar. Então não há garantia, nós vamos precisar lutar muito e o importante é que consigamos, mas não está definido que todo esse planejamento com a ajuda dos espíritos bons e superiores e do amor de Deus, nós vamos dar conta de construir. Principalmente no mundo de provas e expiações, que os desafios são grandes. São grandes. São certo, grandes. Então. Vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta continuando esse papo ótimo com a Rosalba. E ouvir Províncias Siderais com Produbem. Concerto de céus infinitos, nebulosas criações no céu. Quantos céus existem nesses céus? Harmonias que regem miríades de mundos, vidas que transcendem os sóis. Quantos céus em mim posso libertar? Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Quantos céus em mim posso libertar? Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Notas celestes, impérios solares, concerto de sóis infinitos. Mais uma morada que surgiu de uma nebulosa geratriz. Eu sou a harpa universal, cordas infinitas no espaço sideral. Quantos céus em mim posso libertar? Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Quantos céus em mim posso libertar?
Voltamos sempre com muita alegria, falando de assunto sério, mas com muita alegria e leveza. Rosalba, agora sim, eu quero que você fale para a gente o que seria, como se dá, qual a finalidade, enfim, dessas reencarnações compulsórias. O que é esta danadinha? Nós falamos que às vezes o espírito não conseguiu ainda construir a sua moralidade, construir a sua intelectualidade, não conseguiu ainda crescer do ponto de vista moral e espiritual. Se ele não tiver, o amor de Deus é tão grande e o livre-arbítrio, então, ele vai muitas vezes ser mexido, não, mas ele tem a interferência do amor de Deus para que a gente continue progredindo. Eu me lembro muito do livro Memórias de um Suicida, que é uma psicografia de Ivone do Amaral Pereira, e eu tenho na minha mente, esse livro é um livro que nos traz muitos ensinamentos, e muitas vezes a pessoa diz, Rosalba, eu não dou conta ainda de ler. É importante, ele ficou guardado muito tempo, Leon Denis orientando Ivone do Amaral Pereira, porque não era a época dele chegar ainda, então ele ficou lá numa gaveta, né? Depois ele deu uma repaginada amorosamente, Leon Denis com ela, e o livro então foi publicado. Mas lá nós vamos notar bem já nos últimos capítulos, Camilo Botelho, que é o espírito que veio nos trazer essas informações, que ele havia cometido suicídio, e ele comenta assim, eu gosto muito de falar, para falar um pouco das compulsórias. Ele diz assim, eu estou aqui há muitos anos, eu estou aqui, e ele tinha um entendimento intelectual, ele era um poeta português, né? Camilo Castelo Branco, conhecidíssimo da literatura portuguesa, e ele diz assim, eu acabo de ver o meu companheiro partindo para uma reencarnação. Ele vai sem a mão, o seu perispírito mostra isso. Ele vai com uma mão, mas ele vai renascer sem a outra. Ele vai assim porque foi com essa mão que ele tirou a vida da sua companheira. Agora ele vai sentir falta de uma mão. Então é muito bacana isso. E eu, diz ele, estou aqui há muitos anos, parece que mais de 50, e eu ainda não decidi, eu ainda não consegui, eu ainda tenho medo de voltar. Mas eu vou tentar. Agora mesmo, eu vou ao departamento de reencarnação da colônia Maria de Nazaré, onde ele estava, que é uma colônia onde recebe suicidas, né? E onde cuida de suicidas sob a coordenação de Maria de Nazaré. Eu vou lá, eu vou começar a construir o meu planejamento reencarnatório. Nota que ele tinha consciência, ele sabia. Alguns espíritos não têm. Eles são mandados para uma reencarnação pelo amor infinito de Deus, porque se não for o amor infinito de Deus e os espíritos para ajudá-lo, ele não vem. Então ele é trazido, os espíritos dizem até de rodão, para uma nova reencarnação, porque é no corpo físico que nós progredimos. Então as compulsórias, ela mexe no livre-arbítrio, o livre-arbítrio não é algo tão definitivo que o amor de Deus não possa usar esse próprio amor para ajudar esses seres. É como aquele doente que não consegue mais levantar da cama e que depende da nossa conduta, da conduta do profissional de saúde e familiar para que ele consiga continuar a sua existência. Então eles são trazidos pelo amor infinito de Deus, porque senão eles não reencarnam. Eles ficarão no mundo espiritual sem ter a possibilidade de experimentar a carne, o corpo físico, que nos ajuda a progredir. No Livro dos Espíritos vai nos dizer que é no corpo físico que mais rapidamente progredimos. Porque a lei do progresso, ela tem que seguir, ela tem que ser para todos, e se eu ficar lá eternamente porque sou eterna, nunca vou progredir, e não pode, nós temos que progredir, e para progredir tem que vir
Espiar, vestir o corpo provar, físico. vestir o corpo físico, não é só a teoria que está lá que vai fazer a gente crescer, não. E aí, Rosalba, concluindo as compulsórias, a gente tem também as especiais. Não é muito falado, mas é importante a gente saber no livro, delas. As especiais, elas são muito interessantes. E no livro, eu gosto de dizer, porque depois nós podemos ir lá e procurar. Nós vamos ver no livro Evolução em Dois Mundos, né, falar dessas reencarnações especiais, que a gente não ouve falar muito, mas lá vai dizer que esses problemas especiais, essas reencarnações especiais, André Luiz vai dizer, pela psicografia de Valdo Vieira e de Chico Xavier, são aquelas em que a individualidade renasce de cérebros parcialmente inibidos ou padecendo mutilações congênitas, que eles virão ao lado daqueles que devem abnegação e carinho. Então nota que elas são construídas de uma forma que esses espíritos, eles virão de forma especial com seres que lhes devem amor e carinho. E eu me lembro muito das crianças da microcefalia que aconteceu recentemente, que nós conhecemos, e eu trabalho numa instituição que cuida deles. E ontem eu me lembrei muito da nossa roda de conversa, porque eu passava no consultório médico e eu me deparei com uma criancinha da microcefalia, e eu olhei para aquela criança e eu quis trazer isso porque eu vi uma mãe e um pai com um amor tão desvelado que eu me emocionei. E aí constitui as reencarnações especiais, aquelas em que o ser, ele tem, apesar das suas dificuldades congênitas, cerebrais, a gente vai ver muitas paralisias cerebrais graves, né, onde há pais abnegados, ou pessoas abnegadas através até da adoção, cuidam com tanto amor que é espantoso. Então esses seres, apesar das suas dificuldades, eles têm esse merecimento, mas todos cumprem. Esses seres que lhes devem abnegação e carinho, nem sempre. Muitos são abandonados, que são as reencarnações que a gente não dá conta. Exatamente, os planejamentos que a gente não dá conta. Aí, Rosalba, a gente vê que o quão é, mais um motivo, né, de quão é libertador a doutrina espírita, que nos dá esse esclarecimento. Porque quem não tem diz, vem cá, mas que serventia tem uma criatura vendo uma condição dessa, esse sofrimento todo, a questão dos anencéfalos, né, que a doutrina espírita não é a favor do aborto, também nesta condição, justamente porque tudo tem uma finalidade útil. Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e inteligência, jamais vai criar algo inútil. Tudo tem um motivo lógico, justo, tendo como finalidade o nosso progresso. Então, tudo tem um porquê. Aí, quando a gente não dá conta do porquê, a gente quer encerrar, quer abandonar. E não, são provas realmente difíceis, mas que se foi dada é porque são ombros que são capazes de suportá-las, né, Rosalba? Andréia, esses seres, a gente vai notar mães, pais, cuidando desses seres até o último momento das suas vidas, ou de um lado ou de outro, cumprindo o seu papel, assim como vamos ver abandonando, e como a gente vai aprender com a doutrina espírita, e você já reafirmou, que tudo tem um fim útil. Nós somos a favor da vida, somos contrários a qualquer interrupção da vida, porque ela acontece no momento da fecundação, explode no momento do choro, do grito, a gente aprende com a doutrina espírita. Então, imagina o que é sair de uma reencarnação cumprindo esse papel das reencarnações especiais com entes tão amados, com entes que às vezes foram tão caros em outros momentos e que precisam desse processo
Os anencéfalos que você fala, às vezes ele precisa só das 24 horas após o nascimento para ele voltar ao mundo espiritual com alguma cota de crescimento, né? Então, o amor de Deus, a justiça de Deus é infinita e nós não entendemos ainda porque nós ainda não crescemos espiritualmente para compreender muitas vezes que o que achamos inútil é o grande degrau para a nossa evolução espiritual. Exatamente. Com isso, a gente vai a mais um breve intervalo e já que a gente volta aqui no programa que é o Espiritismo, vamos ouvir Gaivota com a banda Elos do Sol. Gaivota da asa branca, que a coragem faz nascer, alicerce da fortaleza, no coração a se erguer. Gaivota que vem me leva, que me ensina como andar, quando o medo desafia, vem me faz continuar. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O teu voo certeiro me traz forças pra lutar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão, és a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Gaivota da asa branca, que a coragem faz nascer, alicerce da fortaleza, no coração a se erguer. Gaivota que vem me leva, que me ensina como andar, quando o medo desafia, vem me faz continuar. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O teu voo certeiro me traz forças pra lutar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão, és a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O teu voo certeiro me traz forças pra lutar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão, és a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Estamos de volta, encerramos a nossa roda de conversa, mas não antes sem pedir para a nossa convidada, Rosalba Padre, fazer as suas considerações finais do tema e já engatar, Rosalba, falando da sua casa espírita. Como vocês estão lidando com essa pandemia? Como está o trabalho de vocês? Fique à vontade. Convide os ouvintes.
Isso, eu agradeço essa oportunidade. Falar desse tema é muito importante porque reforça a nossa responsabilidade diante da nossa encarnação, do nosso processo de reencarnação e do aproveitamento desse processo. Então a doutrina esclarece e diz, está na tua mão esse teu caminho. E eu agradeço poder falar da casa que eu frequento, da casa do meu coração, da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, lá no Recanto dos Vinhais, onde, na verdade, estamos muitos anos lá, e a pandemia para nós foi um momento de aprendizado, de crescimento. Nós não paramos um minuto. As nossas atividades continuaram online, todas elas. O nosso estudo não parou, aconteceu online todo o estudo do ESD, do EAD, do NEP, do EOB, da mediunidade. Então, todo o estudo na plataforma do Teams, nós conseguimos cumprir todo o processo. O atendimento fraterno continua online, nós estamos à disposição. Nós temos o Instagram da Sociedade de Estudos Espírita Fraternidade, onde fazemos live segunda, live Evangelho no Lar, live segunda, terça, quinta e sexta, às 21 horas, 10 para 21 horas, e todos podem participar, acessar o nosso Instagram. Nós temos também a palestra aos domingos às 18 horas, pelo Google Meet, assim como sábado às 18 horas, fazemos evangelho com todos, e todos são convidados a participar. Então eu convido, vamos lá, vamos participar das atividades online. A gente está tendo o desafio agora de começar a retornar com os trabalhadores em agosto, respeitando o distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel. Nós precisamos respeitar esse processo e falar da nossa gratidão de estarmos aqui nesse momento, nessa roda de conversa, falando dessa doutrina tão libertadora e desse tema que nos dá a chance de ir e vir, caminhando na direção do progresso de Deus. Só faltou tu dizer qual é o Instagram. É SEE Fraternidade. A gente já coloca referenciado embaixo. SEE Fraternidade. Todo mundo convidado. Tá certo. Rosalba, minha querida amiga, foi um prazer te ter nesse momento, essa tarde, onde a gente falou de um tema importantíssimo, que, como você falou, se deixar a gente a ficar dentro, varar a noite, madrugada dentro, porque uma coisa ia puxando a outra, que é de suma importância a gente entender, e para poder a gente ter um caminhar um pouco mais tranquilo e seguir rumo ao bem, que é o que de fato a gente veio para cá. Um abraço, minha amiga, até uma próxima oportunidade. E a você, abraço, muito obrigada. A você, querida ouvinte, muito obrigada pela oportunidade, por estar conosco, mas continue. O programa acabou, mas a programação da Web Rádio não. 24 horas no ar, 7 dias da semana também no aplicativo. Paz e alegria a todos e até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não